Hoje eu vou contar para você uma história de um rapaz chamado Dawson McGee. Esse rapaz tinha uma obsessão peculiar. Ele gostava de fazer cosplays de filmes de terror. E o que ele cometeu na noite do Halloween foi um terror. Vou contar para vocês essa história. O nosso personagem central hoje, o Dawson McGee, ele nasceu no dia 30 de agosto de 1985. Ele morava na cidade de Manteca, uma cidade pequenininha nos Estados Unidos, bem próximo ali da Califórnia. Ele era filho de Thomas e Kathleen e tinha mais 4 irmãos, sendo uma irmã e mais 3 irmãos. A mãe do Dawson, a Kathleen, era uma dona de casa clássica e ela não queria que seus filhos fossem à escola. Então o que ela fez? Ela montou como se fosse uma sala de aula na sua casa e ela mesma dava aula ali para seus filhos. Lembrando que nos Estados Unidos isso é possível, não é contra as regras, as crianças não são obrigadas a ir à escola, elas podem aprender em casa mesmo. Os irmãos eles aprendiam bem, eles lidavam bem ali com as matérias, enfim. A mãe deles ensinava direitinho, ela era bem aplicada. Mas o nosso amigo Dawson era um problema. Esse rapaz, desde pequeno, exigia um pouco mais de atenção. Ele não conseguia se concentrar nas matérias, era difícil ali dele prestar atenção e aprender com a mãe. Ele era o que dava mais trabalho para aquela senhora. A Kathleen realmente tinha problemas para ensinar o Dawson em casa. Os outros irmãos não, eles conseguiam aprender, era tudo tranquilo. Mas o Dawson a gente não sabe se ele queria ali chamar a atenção, enfim. Mas ele sempre estava perturbando a mãe. Ele nunca agia como os outros irmãos, nunca era uma pessoa tranquila. Ele sempre queria chamar a atenção. E essa falta de atenção do Dawson realmente era um problema. A Kathleen se sentia muito frustrada porque ela não conseguia ali passar os ensinamentos para o Dawson, enquanto que os outros irmãos estavam aprendendo normalmente. Então o problema não era dela. O problema realmente era do rapaz que queria ser o centro das atenções ali da casa. A mãe do Dawson então resolve pedir ajuda. Ela leva ele numa consulta porque ela não está conseguindo dar conta ali de cuidar do filho, de ensinar ele, né? Então ela leva ele numa consulta e nessa consulta o Dawson é diagnosticado com TDAH. A mãe dele fica até que aliviada neste ponto, pois ela descobre que não era uma falha dela ali nos ensinos, e sim a criança ela tinha algum problema e a forma de educar ela teria que ser diferente. Então a mãe dele busca ali informações e consegue dar uma educação para o seu filho diferenciada. E a partir desse diagnóstico, a mãe dele, digamos que virou a chave. Ela conseguiu ali educar o Dawson, conseguir a atenção dele e todos ali conseguiram progredir no ensino. Tanto o Dawson quanto a irmã, como seus irmãos, todos eles realmente avançaram bastante. Só que o Dawson era o queridinho da mamãe. Ele fazia ali as birras dele, enfim. E os irmãos dele não gostavam muito disso não, pois achavam que ele era o queridinho da mamãe e isso não era legal. Tinha ali um ciúme, uma rixa, sabe? Entre os irmãos. Então depois de um tempo ali, a mãe resolve matricular os meninos na escola comum, apenas para eles terminarem o ensino na escola. E imaginem vocês que o ensino que a mãe estava dando para os meninos era mais avançado que o ensino que eles tinham na escola. Então eles acabaram entrando em uma série acima da que eles deveriam estar e concluíram a escola um pouco antes do prazo correto. Isso foi muito legal, os parabéns aí para a mãe dele que realmente conseguiu conduzir a educação dos meninos com louvor. O Dawson se formou então, só que ele gostava muito de música, ele tinha muita aptidão para música, tocar instrumentos e ele queria trabalhar com isso. Para outras coisas ele não tinha muita aptidão não, mas na música ele se encontrou. Então ele resolveu trabalhar com música e conseguiu um emprego. Ele conseguiu um emprego ali como professor de música e acabou indo morar sozinho. Deu, assim, enfim, o que ele ganhava com esse emprego dava para ele se sustentar. Então ele saiu de casa e resolveu ir morar sozinho e continuar dando ali suas aulas de música. Mas nem tudo foram flores na vida de Dawson. Depois de algum tempo que ele estava morando sozinho, dando aulas, ele se cansou de tudo aquilo. Não sei se ele sentiu falta da mãe, mas ele resolveu voltar a morar na casa de sua mãe e seu pai. A mãe, é claro, adorou a volta do filho, mas o pai não. O pai de Dawson não gostou nada daquilo, dele ter voltado para casa. Aquilo na cabeça do pai não estava correto. Ainda mais porque o pai conhecia o filho e sabia que ele era o queridinho da mamãe. Então, por ele ser o queridinho, ele acabava explorando da pobre senhora. É verdade. Ele voltou para casa
e voltou com tudo, podemos dizer. Fazia bagunça, deixava roupas espalhadas, como se fosse um adolescente. E a mãe acabava ali cuidando da casa, assim, enfim. Não queria brigar porque ele era o preferido dela. E o Dawson se aproveitava disso. Ele sabia que ele era o queridinho da mamãe e ele se aproveitava bem dessa situação. Ele não fazia absolutamente nada em casa, nada. Tudo era a mãe que fazia. Desde comida, colocar comida no prato, enfim, toalha em cima da cama, tudo isso era a mãe que recolhia, era a mãe que fazia. E vejam, o rapaz já tinha uma idade, enfim, não era mais criança, né? Ele poderia muito bem ajudar. Isso foi deixando o pai de Dawson muito, digamos, nervoso e irritado. Além de tudo isso, o Dawson não queria saber de trabalhar, não. Não. Trabalhar não era com ele. Ele estava vivendo uma vida tranquila em casa, tranquila com o apoio da sua mãe. Aí, com o passar do tempo, o Dawson se tornou mais recluso. Ele basicamente não falava com ninguém além de sua mãe, não se dava muito bem com os irmãos, isso desde a infância, não é mesmo? Isso desde a infância, e agora adulto ele continuava a não falar com seus irmãos. Era um rapaz de difícil trato. Já adulto então, o Dawson procura a ajuda de um psiquiatra, e esse psiquiatra o diagnostica com um transtorno psicótico. Os anos foram passando e o Dawson foi tendo interesses em um tema bem peculiar: filmes de terror. Sim, meus amigos, o Dawson era fissurado em filmes de terror. Adorava todo tipo de filme de terror. Sim, meus amigos, ele era completamente afissurado em filmes de terror. Sexta-feira 13, filmes com Michael Myers, todo tipo de filme de terror era com ele mesmo. Ele adorava ficar assistindo aqueles filmes por horas e horas e horas. E com o tempo, essa paixão ali pelos filmes de terror foi crescendo e um hábito estranho também surgiu na vida de Dawson. Ele começou a se vestir como os personagens do filme. Certa vez, o irmão do Dawson entrou no quarto dele, do Dawson, e estava tudo escuro, né? Quando ele acendeu a luz, ele viu lá o irmão vestido com aquela máscara de Sexta-feira 13, com as roupas também, empunhando uma faca na mão. Aquilo foi perturbador. O irmão levou um susto e falou: meu Deus, o que está acontecendo? Quem é esse rapaz? E era o irmão dele. Aquilo foi terrível. Outra cena perturbadora também que eu posso contar para vocês foi o seguinte: certo dia o Dawson resolveu ir ao cinema com o irmão dele. Eles foram assistir lá um filme de terror. E aí beleza, eles estão sentados lá assistindo. Daqui a pouco o Dawson falou: vou ali comprar pipoca. Ele se levantou, o irmão continuou assistindo o filme, tranquilo. E o irmão começou a demorar. O Dawson não chegava, o irmão dele falou: meu Deus, cadê meu irmão? Quando ele tentou assim se levantar para ir procurar o irmão, ele olhou para o lado. Quem estava lá? Uma pessoa totalmente vestida com a máscara do Sexta-feira 13, com aquelas roupas. E era quem? Era o irmão dele. Ele era meio diferente, esse rapaz. O irmão do Dawson ficou aterrorizado com aquela situação. Enfim, do nada o seu irmão volta ali, senta do lado, fica quietinho, com aquela roupa, aquela máscara. Aquilo era muito curioso. Um caso muito diferente. Vocês lembram que eu falei que ele, na vida adulta, já procurou um psicólogo? Psiquiatra, na verdade? Então, esse psiquiatra orientou o Dawson a ter um diário com ele. E nesse diário, ele fazendo anotações ali da sua vida, do dia a dia, o que perturbava ele. E se pegarmos esse diário e lermos ele hoje, é o roteiro para um filme de terror. O Dawson escrevia nesse diário coisas horrendas. Dizia que estava se sentindo perseguido por demônios, enfim, que ouvia vozes. Era só coisa pesada mesmo que ele escrevia nesse diário. E era tudo coisa da imaginação dele. Achava que estava sendo perseguido ali por vozes, ouvia coisas na sua cabeça. E isso ele tudo escrevia ali no diário como uma forma de utilizar aquilo como uma válvula de escape. Ele escrevia que sentia que demônios estavam caçando ele. É como se ele fosse um animal e os demônios estavam indo atrás dele. Esse rapaz realmente tinha problemas mentais pesados, pesadíssimos eu diria. E vocês sabem o que o Dawson começou a fazer para fugir um pouco dessas alucinações? Ele começou a fumar maconha, marihuana. Então ele começou ali a usar o cigarrinho para tentar fugir ali daquelas alucinações na cabeça dele. E é claro que isso acabou piorando muito a situação dele. Isso não deu muito certo, né? Porque trazia alucinações ali, as alucinações ficavam mais vivas e presentes na mente dele.
E essa foi a forma que ele encontrou de se automedicar, fumando maconha. Além disso, ele também tinha aquela estranha mania de se vestir e assistir filmes de terror. Então, basicamente, ele só fazia isso. Fumava maconha e ficava se vestindo com as fantasias ali de filme de terror. Essa era a vida do Dawson. Trabalhar, nada, não ajudava em casa, não fazia nada, era só isso que ele pensava, dia após dia. A mãe do Dawson, a Kathleen, acabava apoiando o filho aí nas suas loucuras, né? E o irmão da Kathleen, um tio do Dawson, então, ele apresentou ali sintomas de Parkinson. Isso foi muito triste para Kathleen, né? Que teve que ajudar ali o seu irmão, cuidando dele. Só que vejam vocês que o Dawson, vendo aquele tio com o Parkinson, ele resolveu, digamos que, imitar o tio. Então ele também disse que estava sofrendo do mal de Parkinson, começou ali a apresentar alguns espasmos, algumas tremedeiras, que eu, assim, pelo que lemos, era algo que ele inventava, não era nada que ele estava sofrendo. Então, como ele era uma pessoa que precisava de muita atenção, ele começou a imitar o tio que estava com problemas, dizendo que também estava com aquela doença, para cuidar do Dawson, do Parkinson do Dawson. Vejam só como ele era mesquinho. Ele fingiu uma doença para poder ter a atenção da mãe. Os irmãos do Dawson tinham certeza que ele estava fazendo isso só para chamar a atenção, que ele não tinha doença coisíssima nenhuma, era só uma forma que ele descobriu ali de chamar a atenção da mãe e dos demais familiares dele também. Porém, a Kathleen, a mãe dele, não via dessa forma, ela achava que realmente o filho estava sofrendo e sofrendo muito, então ela se dedicou completamente ali a cuidar do seu filho. Mas as coisas iriam mudar logo, logo. Por quê? Porque a Kathleen, ela começou a fazer um trabalho voluntário. É verdade, a Kathleen, ela começou a trabalhar como voluntária ali para ajudar pessoas que haviam sido vítimas de abusos. E nisso ela percebeu que aquelas pessoas realmente estavam sofrendo, estavam precisando de apoio. E descobriu aí que o filho dela não era tão dependente assim. Então ela conseguiu perceber que o Dawson só estava utilizando ela, só estava usando ela, só estava manipulando ela. Então ela conseguiu perceber isso, que o Dawson a estava manipulando. E aí as coisas começaram a mudar para o Dawson. Vocês se recordam que o Thomas, o pai de Dawson, era uma pessoa firme. E ele não estava mais aceitando aquele estilo de vida do Dawson. Então ele meio que expulsou o Dawson de casa, falou: agora chega, você vai embora daqui. E o Dawson, na sua mente, já tinha plena convicção de que sua mãe iria apoiar ele. Mas dessa vez não. Dessa vez a Kathleen não apoiou o Dawson. Ela ficou do lado do marido, do lado do Thomas, e falou: Dawson, é hora de você tomar um rumo na vida. É hora de você ir embora. O Dawson ficou perturbado com aquilo e acabou brigando muito com o pai. Ele acabou até chamando a polícia. Aí a polícia chegou e o Dawson começou ali a se fazer de vítima. Só que a polícia não caiu nessa conversinha dele, não. Então o Dawson fingindo de vítima ali, como se tivesse sido agredido pelo pai, enfim. Mas a polícia não acreditou nisso. A polícia ficou do lado do Thomas e falou: a casa é dele, se ele está falando que você tem que ir embora, você deve ir embora. Aquilo foi o cúmulo para Dawson. O mundo dele caiu, ele viu que ele não conseguia manipular mais ninguém, nem o pai, que ele nunca conseguiu, nem a mãe, tampouco os policiais. Então ele foi caindo em si e foi mudando, só que não para melhor. Vamos ver a seguir o que aconteceu. Era outubro de 2011 e o Dawson morava ali com a mãe, com o pai, os irmãos moravam fora. Só que nesse período o que aconteceu? A Cat, que era a irmã mais nova do Dawson, ela resolve voltar a morar na casa dos pais. Por quê? Porque ela iria se casar em breve, então ela queria ficar um pouco mais perto da mãe. E além disso ela ia economizar um pouquinho também com o aluguel. Então ela queria ficar alguns dias na casa dos pais e ela resolve voltar a morar. É claro que o Dawson não gostou nada disso, pois ele, vocês se lembram, ele queria ter a atenção da mãe 100%. E com a Cat morando ali com eles, a mãe ia ter que dividir a atenção entre o Dawson e a sua irmã, e ele não queria isso. Então, quando ela voltou a morar em casa, Dawson ficou furioso. Certo dia, então, o Thomas, que era o pai do Dawson, acabou indo viajar a trabalho, os irmãos não estavam em casa, e a Cat havia ido para um retiro ali pré-casamento, antes dela se casar, né? Ela tinha ido fazer esse retiro. Então, só estava em casa
a mãe do Dawson, a Kathleen, e o próprio Dawson. Ela faz o almoço então, liga para o seu irmão mais velho, conversa com ele por alguns minutos, coisa normal, e combina com a Cat de buscar ela no retiro mais tarde. Então ela iria mais tarde lá buscar a Cat no retiro. Ela, depois de fazer o almoço, então sobe para o seu quarto, vai descansar um pouco. Só que ela escuta algumas batidas na sua porta. Quando ela sai, ela encontra ali na sua frente uma pessoa com máscara de Halloween, aquelas roupas de Halloween também, segurando uma faca de cozinha na mão. Essa pessoa começa a atacar a Kathleen. E quem era essa pessoa? Era seu filho Dawson. Esse maluco desfere 10 golpes de faca na pobre mãe, que cai ali na mesma hora e infelizmente perde a vida na frente de Dawson. Ele, depois de dar essas facadas na mãe, tranca a porta e, como se nada houvesse acontecido, resolve ligar para a irmã. Liga para ela, só que se vocês se lembram que ele não fala com a irmã, ele tem uma rixa com ela. A irmã então atende, acha estranho porque ele ligou para ela e pergunta: cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Ele fala: não, a mamãe não está se sentindo muito bem, ela está no quarto dela, então eu vou te buscar aí no retiro, tudo bem? A irmã acha estranho aquilo, já que eles não se davam muito bem, mas enfim, acredita que é um pedido da mãe e aceita. Então o Dawson deixa a mãe morta no quarto, pega o carro e vai até a sua irmã, vai buscar ela no retiro. Chegando no retiro então, o Dawson pega a irmã acha aquilo meio estranho, mas enfim, ela precisava de uma carona, ele estava lá, ele foi, então tudo bem. E aí, afinal de contas, era seu irmão, ela não imaginava que era um assassino. Ela entrou no carro com o irmão então, o irmão falou que tinha que fazer algumas coisas, se ela podia ir com ele, ela fala tudo bem, e ele fala que queria passar um tempo com ela. Ela acha muito estranho aquilo, pois, enfim, é o Dawson odeia ela, como é que ele quer passar um tempo com ela? Mas ela pensa ali na cabeça dela que ele tá querendo se redimir ou algo do gênero, e aceita ir com o irmão até fazer lá os afazeres dele. Então eles vão numa outra cidade, ele faz o que tinha de fazer lá, algumas tarefas, enfim, e volta para casa. Aquilo tomou um tempo danado da Cat. E a gente já sabe que ele estava só tentando ganhar tempo ali, despistando a irmã. Quando eles chegam em casa já é de noite. E a Cat estava preocupada, porque, enfim, passou o dia inteiro sem falar com a mãe. Então ela vai em direção ao quarto da mãe, e o Dawson fala: não abra o quarto da mamãe, não perturba ela não, que ela não estava muito legal hoje à tarde, então deixa ela quietinha lá. A Cat, enfim, sem entender nada, resolve atender ao pedido do irmão e acaba não incomodando a sua mãe. Vai dormir então, eles vão dormir, e no dia seguinte, logo cedo, a Cat acorda e a primeira coisa que ela faz é ir até o quarto da mãe. Só que o Dawson já estava ali na espreita, e quando ele vê que ela está chegando no quarto, ele fala: não, já falei com a mamãe, ela não está muito legal hoje também, não toca aí não, deixa ela no quarto dela e vamos ali comigo fazer algumas coisas. Ela fala: de novo? Você quer sair comigo de novo? Aí ele fala: vamos comigo lá, a gente precisa fazer algumas coisinhas aí, vamos comigo. E ela, enfim, acaba aceitando, mas acha aquilo muito, muito estranho. Enfim, já fazem 2 dias que ela não fala com a mãe e o irmão tá agindo de uma forma completamente não comum ali, bem estranho. Eles vão então fazer algumas coisas, e essas coisas que o Dawson tinha que fazer, a irmã não sabia, mas era se encontrar com o cara que vendia a maconha para ele, o traficante. Meus amigos, pesado. Eles retornam então, quando chega em casa, a Kathleen fala: vou no quarto da mamãe. Ele fala: não. Ela acha aquilo muito estranho e resolve ligar para a polícia. A irmã do Dawson então acha aquilo muito estranho, por que a sua mãe está trancada, enfim, no quarto, e resolve ligar para a polícia. Nisso que ela liga para a polícia, o Dawson, cai no mundo. A polícia chega então ao local, arromba a porta do quarto da mãe e descobrem o inevitável. A mãe estava ali no chão, sem vida, já há um dia. Os policiais então perguntam: quem foi a última pessoa que falou com a sua mãe? E ela fala: foi o Dawson. Ela naquele momento já tinha percebido que o irmão tinha cometido aquela barbárie. A polícia então vai atrás do Dawson e só consegue encontrá-lo na noite de Halloween. Então eles ficam um tempão procurando ele, e somente na madrugada de Halloween que eles conseguem localizar o Dawson e prendê-lo. Agora, algo bizarro. E no interrogatório que eles vão fazer ali com o Dawson, ele finge demência.
Ele finge que não estava entendendo nada, começa a fazer aqueles trejeitos como quando ele estava imitando o tio lá que estava com Parkinson e começa a perguntar: minha mãe, cadê minha mãe? Como se não estivesse entendendo nada. Enfim, tentando ali alegar demência, já pensando na sua condenação e tentando alegar insanidade. Só que o mais curioso é que esse interrogatório estava sendo filmado, e aí imagino eu que ele não sabia, porque enquanto o detetive estava dentro da sala com ele fazendo o interrogatório, na hora que o detetive saiu da sala, toda aquela doença passou. Ele ficou uma pessoa normal. Veja a seguir aqui no vídeo. Alright. If you change your mind about that and you decide you want to talk to me, you need to, let me know or let one of the officers here know. Okay? Alright. I'm gonna be right back. Bem estranho, não é? Bem estranho. Do nada a pessoa tá ruim, tá normal, bem curioso. No julgamento então do Dawson, ele, claro, alegou insanidade, alegou que não tinha controle de si, não sabia o que estava fazendo, e ele também alegou que ele estava ouvindo vozes na sua cabeça e que as vozes mandavam ele fazer aquilo contra a mãe, que a mãe era um demônio. Essa alegação não foi aceita pelo júri, porque segundo o júri, Dawson sabia muito bem o que estava fazendo, mesmo porque ele tentou esconder a irmã, ele não deixou a irmã voltar para casa, nem a irmã entrar no quarto da mãe, então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele tentou evitar ao máximo que a irmã descobrisse o que tinha acontecido com sua mãe. Isso é um sinal de sanidade, não é nenhum sinal de insanidade. E no julgamento isso foi muito levado em consideração. Sendo assim, então, o Dawson foi considerado culpado e pegou apenas 16 anos de prisão pelo que fez. Apenas 16 anos. Em 2028 ele já vai estar apto a voltar para as ruas, para o convívio da sociedade. Matou a mãe cruelmente com facadas e só pegou 16 anos. Este foi o caso de Dawson McGee. E aí, o que você acha? Ele estava realmente fingindo? Ou ele tem algum problema mais sério? Deixa nos comentários, eu vou gostar de ler. Por favor, se inscreva também no nosso canal e deixe o seu like, isso ajuda muito. E muito obrigado por assistir a mais este vídeo. Um abraço.